Ninguém entrou, não. Ninguém falou. Oi! Eu tô com vergonha agora. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre pensão. Estamos aqui com a advogada Elizabeth Silva, Oi! que é do Em Teoria e também do Silvas Advogados. Mas vou deixar ela se apresentar, né? Melhor do que eu ficar falando aqui para vocês. Eu sou advogada já com mais de 10 anos de OAB aí. Não tão atuante no jurídico, mas atuante em consultoria. Minha especialidade atual agora é sobre proteção de dados. Mas o direito, e por ter trabalhado muito no voluntariado com mulheres vítimas de violência e também ter participado junto da Lívia no Mulheres de Família, a gente está bem por dentro dessa situação. E como a ideia do Em Teoria é ajudar pessoas, a gente decidiu criar essa live para tirar dúvidas e tentar ajudar algumas pessoas. Então começa aí puxando assunto de pensão, né? Que é o tema de hoje. Deixa eu pegar aqui o nosso artigo, que aí a gente guia ali. Ana, foi a Ana que entrou, né? Tem Ana e dúvida? Felipe. Olá! Se algum de vocês tem alguma dúvida acerca de pensão? Acho que não. Ninguém manifestou. Eu vou falar sobre um negócio que me mandaram, uma pergunta que me mandaram lá com base no nosso vídeo, que é como a ata notarial ajudaria num processo de pensão. Então, eu vou explicar o que é a ata notarial. Às vezes, você chega ali no Facebook, por exemplo, o pai ou a mãe da criança, lá, a pessoa que paga a pensão, tá ostentando horrores, sabe? Tipo, vodka pra todo mundo, tudo à noite ali e tal. E aí, na hora de pagar a pensão, esse pai vira e fala o quê? Não tem dinheiro. Não posso pagar a pensão porque não tem dinheiro. Então, o que você faz? Você vai lá e você printa essa foto. Às vezes, quando você printa essa foto e leva para o juiz, o que a pessoa já fez? Ela já deletou essa foto, 1000 vezes. Você já não tem mais como provar que aquela foto é verdadeira. Ele vai dizer para o juiz, ela tá mentindo, essa foto é uma montagem. O juiz não conhece nenhum nem outro. Então, quando você tem uma situação dessa, você pega esse site, você vai no cartório, aí no cartório você pede para fazer uma ata notarial com o print dessa tela. Aí o que o cartório vai fazer? O cartório vai acessar o Facebook, eles vão ver, olha, de fato, ele fez essa publicação aqui, essa publicação é dele. E aí eles vão atribuir valor àquele print dizendo, olha, isso é verdade, isso existiu, isso aqui realmente aconteceu. Dá um peso e fé pública àquele print daquela tela que às vezes pode desaparecer e você não ter mais como provar, olha, ele está ostentando aqui, ele só não tem dinheiro para o filho. E às vezes até impedir a montagem, né? Que a gente sabe que muita gente faz. Montagem de imagem, tudo isso para tentar provar no juiz que está existindo aquele fato, né? De ostentação, assim. Não, e acontece muito, porque a gente tem que ver os dois lados, tanto o lado da mulher quanto o lado do homem. Em regra, via de regra, o homem é mais filha da puta do que a mulher nessa situação. Desculpa, homens. Foi mal. Mas, porém, também tem muita mulher que é louca. Basta o ex-marido começar um relacionamento que as coisas piram. E aí, forçam áudio. Tipo, o que eu já vi acontecer em uma audiência foi de uma mulher que chegou com uns áudios, assim, do cara xingando ela, assim, horrores. E aí o juiz, obviamente, né, chamou o marido para prestar esclarecimentos. E daí ela tinha apagado as partes onde ela provocava o cara e tinha vários áudios do cara, como se nada tivesse acontecido. Porque, truque aqui, truqueira para quem não sabe, se você voltar a data do seu celular, por exemplo, você mandou um áudio uma semana atrás para alguém e você quer apagar esse áudio, a gente sabe que não dá para apagar, né? Porém, se você voltar o seu celular para uma semana atrás, na data e na hora, você consegue apagar aquele áudio, sabia? Tô em choque. Assim que funciona. Essa eu não conhecia, não.
Eu descobri isso em audiência também, sabe? Um juiz falou isso pra mim numa audiência penal. E daí ele falou, é muito difícil, porque se você não tem a ata notarial dessas coisas, você não tem como provar que aquilo existiu, porque a pessoa pode apagar. A internet tem essa insegurança muito grande. Ela facilitou muita coisa, mas para outras também acaba prejudicando, né? Normal. E Lívia, e no RH, como é que eu posso, sendo mãe, só chegar lá na empresa lá e falar, olha, o marido tem que me pagar a pensão aqui do filho aqui. Você pode só simplesmente sair abatendo assim no salário da pessoa? Seria bom, né? Seria. Muitas pessoas aí estariam recebendo pensão hoje em dia, né? Mas para o RH proceder com qualquer desconto de pensão, a gente precisa receber uma notificação do juiz falando qual é a porcentagem que deve ser descontada do salário, né? E só mediante essa notificação que o RH pode proceder com desconto em folha de pagamento. Sem isso, não adianta, nenhum RH vai fazer desconto de pensão. Mas e por isso que é importante você entrar na justiça, não cai no acordinho do não, eu vou te pagar a pensão. Não cai nesse conto do vigário, né, Lívia? Sim, porque nenhuma empresa, né, séria vai proceder com desconto de funcionário sem ter nenhum embasamento legal. E para ele efetuar aquele desconto é a ordem do juiz, né? Uhum. Então, não tentem ser espertos ou cair na palavra da pessoa, né? Ou do companheiro ou da companheira. Acontece, mas é mais raro. A gente vê muitos casos, assim, de pessoas que terminaram de boa, sabe? O relacionamento só acabou. E aí vai pagar pensão pro filho e tá tudo certo. Mas no primeiro problema, na primeira situação que acontece, a primeira coisa que eles cortam é a pensão. E aí, porque não é uma prioridade, sabe? Pro pai, ou pra mãe que paga pra pensão, quem tá pagando, né, não é. Não é. Existem exceções e essas pessoas são maravilhosas, é óbvio, a gente apoia muito. Mas, em regra, é isso que acontece. E acontece quando você tem a garantia judicial, sabe? Mas imagina se você não tem sequer essa garantia, é muito louco. Não, e eu vou até colocar um ponto aqui que aconteceu comigo essa situação, então é bem real, né? Experiências próprias. Experiência própria. Não, mas o meu pai pagava pensão para mim e para minha mãe, no caso, né? E quando eu entrei na faculdade e completei 21 anos, o meu pai foi até o meu trabalho, na época eu era estagiária, e pediu para eu solicitar que cancelasse a pensão. Por quê? Ele alegou que não estava conseguindo pagar a pensão. E que estaria usando de outras formas. E detalhe, eu tinha que pagar. Nem eu estava pagando minha faculdade. Quem estava pagando era o meu irmão. Claro, nesse caso, ele precisava ter entrado com a ação legal, mas eu, na época, leiga, fui coagida a abrir mão da minha pensão. Não, esse e é o que deve problema. fazer nesse caso? Eu não sabia o que fazer na época. É porque o grande problema é que a pensão lida muito com família. E a gente tem essa crença muito forte de que a família está acima de tudo. A sua família pode não prestar, mas você acaba acreditando que você tem que sempre, sempre, sempre acompanhar a família. E não é assim, gente. Às vezes você tem pessoas, filha da puta, que são seus parentes e tá tudo certo, isso é normal. Então, existem pais que, principalmente por não estarem mais no ambiente familiar, não verem mais aquela criança, meio que eles acham que quando se separou do cônjuge, acabou o relacionamento com os filhos. Então, eles cagam e abandonam e vai. E aí, pede para diminuir a pensão, pede para você falar para sua mãe que não tem dinheiro, paga um papel de vítima.
E às vezes cola. No seu caso, colou. Você deveria ter procurado uma assessoria jurídica, entrar na justiça e fazer uma reposição, porque até 24 anos fazendo pensão, fazendo faculdade, que era o seu caso, ele deveria continuar pagando. Ai, que ótimo saber que eu fui enrolada. Mas tudo bem, vida que segue, passou, né? Graças a Deus. Eu já vi mas que fiquem casos. De lição, né? Para quem está assistindo. Com certeza. Que pode acontecer. A gente acha que não, mas acontece com a gente. Não, é muito comum, muito comum. Você vê também ameaça pública, porque assim, a pensão é pensão alimentícia, mas a pensão alimentícia engloba todo um conjunto de situações. É alimentação, lazer, roupa, remédio, educação. Tudo isso está incluído na pensão alimentícia. E aí chega o cara e fala, não, se você não fizer isso, se você não reduzir a pensão, eu não vou pagar nada. Ou então eu vou lá no mercado e vou comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne e quero ver o que você vai fazer. Porque na cabeça desse cara, ele acha que só isso é suficiente para manter o filho. Não tem aluguel, não tem conta de luz, não tem nada disso, sabe? E às vezes as mulheres aceitam esse tipo de ameaça achando que o cara tá certo, que não, ele vai realmente no mercado e eu vou me prejudicar, porque tem remédio, porque tem aquilo. Gente, não acredita nisso, que isso não existe. É só terror psicológico. Isso quando não faz com a criança, né? Nossa. Eu acho que ainda é pior. Que a criança vai levar para a mãe, a criança acaba sendo a bolinha de ping-pong, né? A mãe joga pro pai, o pai joga pra mãe e ela fica ali sem saber o que ela faz. É porque o direito de família é um dos ramos mais importantes no direito, ao meu ver, porque lida com a base de tudo, a criação do futuro das crianças, a convivência familiar, o desenvolvimento de toda a persona daquela família. Então, assim, quando você tem uma separação, normalmente, uns 80% dos casos, é uma situação traumática. E os pais tendem a descontar as raivas e frustrações na prole. Então, vamos supor, vamos botar um padrão. O filho de 8 anos fica com a mãe, o pai se separa. E aí, a mãe, ela acaba, às vezes, culpando o filho de certa forma e falando muito mal do pai para a criança. E aí ela fica alienando aquela criança e tal. Só que quando a criança vai para casa do pai, passar aquele fim de semana que ele tem direito lá, o próprio pai também joga um monte de coisa na cabeça da criança, culpando a mãe de tudo. Gente, isso é horrível, além de ser um crime, mas é horrível pro crescimento da criança, pro desenvolvimento daquela criança. Vocês estão destruindo, sabe, toda uma personalidade, todo um nível de desenvolvimento que aquela criança poderia ter, porque crianças veem exemplos e esses exemplos se tornam modelo de quem elas vão ser no futuro. Sim, é verdade. Não, é complicadíssimo. Eu sei, eu vivi na pele. Né? Nós somos filhas de lares que se separaram, então temos pais que se separaram. Então, é engraçado que eu fiquei do lado do meu pai, na separação, eu acabei morando com meu pai, a Lívia acabou morando com sua mãe, né? Sim, com a minha mãe. Então, tipo assim, não existe um padrão que diga o que é certo ou o que é errado, mas existe como dizer, uma moral que as pessoas deveriam seguir, sabe? Não é jogar um pro outro, não é aquilo, porque eu realmente não sei de onde veio essa ideia lúdica aí das pessoas que com R$250 da pensão, a mulher vai no salão, a mulher faz a unha, a mulher bota silicone, compra roupa, banca os boyzinhos. Eu falei, gente, de onde é esse país que com R$250 dá pra fazer isso tudo que eu quero ir? Eu também, somos duas. Porque o negócio tá bom, R$250 dessa vida toda. E você já passou por alguma situação de pensão enquanto você trabalhava? Alguma situação constrangedora? Ou alguém que estava reclamando do desconto? Olha, por incrível que pareça,
Todas as empresas que eu trabalhei, eu não peguei pensão em folha de pagamento. Que engraçado, né? Por incrível que pareça. Sim, em algumas, claro, eu não lidava direto com a folha de pagamento, com certeza naquela tinha, porque é uma empresa muito grande, né, tá no Brasil inteiro, então com certeza tinha, mas aí não era comigo diretamente. Agora, as que eu atuei diretamente com o departamento pessoal, com todo o processo, eu não peguei nenhum caso de pensão alimentícia. Nossa, que louco, né? Tipo, difícil. Direito de família não é uma área que eu atuei muito. Eu atuei mais em trabalhos voluntários, como eu já havia dito, e no Mulheres de Família, que a gente pegou algumas situações delicadas. Que uma das situações que a gente pegou era basicamente de uma mulher que tinha 2 filhos com um cara, e ele falava: se você me cobrar pensão, se você entrar na justiça para cobrar pensão, eu vou tirar as filhas de você. E ele botou isso tão forte na crença da mulher que ela passava necessidade com a criança, mas ele não queria entrar com a pensão. Lívia tá dando retorno. Nossa. Tira o som do... Eu vou, já tirei. E aí a gente teve, sabe, a casa da moça, porque o atendimento que a gente fazia no Mulheres de Família era uma coisa mais social. E daí a gente estava fazendo atendimento pela webcam. A casa dela era aquelas casas de madeira, sabe? Extremamente humilde. E ela, não, eu tô com medo, porque disse que ia tirar as crianças e tal. Eu falei, gente... E o cara ostentando em festa, com moto, bancando a galera na noite, assim, tal. E ela lá passando por essa situação, criando filhos. Ai, eu não tenho nem o que falar, sinceramente. Quando eu vejo esses casos, eu fico tão irritada. Não, é porque as pessoas têm essa falsa sensação. A gente teve um caso, eu acho que foi há 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, que era aquele caso do Gustavo Lima. Era o Gustavo Lima que acordou no meio da noite e falou pra mulher dele? E terminou, Então, tipo, o cara, ele tirou a mulher da profissão dela, e a pensão também se aplica nessas situações. Ele tirou ela da profissão, ela teve uma defasagem, porque ficou vivendo em função do homem. Dele. Para o homem, tudo isso. E aí, de repente, eu acho que depois de anos de relacionamento, de casamento, ele acorda no meio da noite. Oi, então, bora terminar? Partiu terminar? Só que você não entra na justiça para pensão, não. Eu vou te dar o suficiente para você se manter, você não precisa entrar na justiça. Mano, por que ele não queria que ela entrasse na justiça? No mínimo, ela ia levar metade do que ele tem. Não, exatamente. E ela ia sair perdendo. Não, exato. Tipo, é muito complicado. As pessoas têm essa mística de que... não, a pensão é onerosa, é um dever, vai custar no bolso. Não é. A pensão é um direito que a outra pessoa que recebe tem, sabe, de complementar, de ajudar. Quando você tem um filho, gente, o filho você fez, foi entre 2 pessoas. A pessoa que cuida da criança, ela tem os gastos já que são normais. A pensão não paga 100% de tudo. Não importa qual a pensão que você paga aí, não tem como, o tempo. Só quem já passou a noite em claro com criança que estava passando mal, indo no hospital, tendo pesadelo, fazendo exercício de escola, indo em reunião de pais. Gente, a pensão, sabe, não paga tudo, mas é um custeio ali que a pessoa que, quando se torna pai, ela assume, sabe, essa responsabilidade. E é sobre isso. Que é responsabilidade 24 horas por dia, né? Você não tem nem uma folguinha. E sabe uma coisa que é super comum também? É o cara que paga a pensão e acha que é só isso. Tipo, abandona completamente a criança. Não quero contato, não quero que me visite, não quero que venha na minha casa, não quero que me ligue. E isso se chama abandono parental. E também dá dano moral pra pessoa que acha que com a separação ele também se separou dos filhos, sabe? Tipo, beleza. É muito constrangedor essa situação, sabe? Gera traumas, assim, inimagináveis
vítimas para os lares que são, assim, destruídos. E, em teoria, a família é o que tem que ser a sua base, sabe? O seu lugar seguro. E quando a família é o seu lugar inseguro? É difícil. Aí você tem, infelizmente, seu filho desestruturado, né? E vai seguir muito o comportamento da mãe ou do pai, ou quem é que tá fazendo essa alienação. Vai ser uma pessoa que vai quebrar a cara muitas vezes até aprender a realidade. Existem não estudos. Tem outro jeito. Existem estudos que provam que crianças que, por exemplo, veem relacionamentos abusivos na família, elas tendem a repetir esse comportamento com seus relacionamentos quando são adultos. Seja de agressividade, traição, abuso moral, não só físico, sabe? Todo conjunto de situações. Então, se você vê muito seus pais bebendo, você tende a achar que aquilo é normal, você normaliza aquilo e meio que você acha que aquilo é o correto. Porque, bem, a sua referência são os seus pais. Sua realidade é aquela ali. É muito louco. É por isso que eu acho que o direito de família é muito importante. E por isso que eu afirmo que você ter a garantia judicial é muito importante. Porque quando você tem o papel, você entrou na justiça e o juiz te deu aquele papel da pensão, caso você não receba aquela pensão, você tem como, sabe, tomar atitudes. Desde a pedir a prisão do devedor, que a prisão pode ser solicitada a partir do primeiro dia de atraso da pensão. Se a pessoa não pagou na data, você já pode, no dia seguinte, já ir lá e pedir a prisão. Como até pedir carteira de motorista, botar o nome no Serasa. Né? Passaporte, o nome no Serasa. Assim, você tem vários meios de obrigar aquela pessoa sabe, de fato, colaborar monetariamente. Não precisa carregar esse fardo sozinho. Entendi. E ali atrás você falou tipos de pensão. Existe mais um tipo de pensão? Existem alguns tipos de pensão que o juiz vai aplicar de acordo com a realidade daquelas pessoas. Por exemplo, você tem a pensão que você paga todo mês, aquela quantia que é descontada do seu salário, ou você deposita na conta da pessoa. Essa é uma pensão que ela é 100% ali já monetária. Você também pode fazer a pensão através de pontos. Por exemplo, ele vai pagar a escola, o plano de saúde e uma parte em dinheiro. Outros, você pode fazer a compra do mês no mercado com uma listagem, remédios, plano de saúde. Não necessariamente a pensão é só sobre dinheiro, mas é sobre colaborar da melhor forma que a pessoa puder para a criação do filho. Entendi. Agora só tá a gente, amiga. Ai, que bom. Quem está assistindo somos a Advogacia Não, amiga, tem mais gente, na verdade. Tem? Uhum. É porque aqui tá contando, só mostra gente, a nossa primeira live, viu? Então, relaxa. Não parece, mas já passou meia hora. É muito insano. Então, gente, se vocês tiverem dúvida, botem aqui no comentário que a gente vai respondendo, tá? A gente já respondeu da dúvida da ata notarial, que tinham perguntado pra gente. Eu ouvi essa pergunta que era sobre como faz para justificar o pedido de pensão aos avós ao invés do pai. Então, eu vou começar falando que você não pode escolher para quem você vai pedir a pensão. A lei não permite isso, sabe? A lei não concorda que você saia escolhendo para quem você quer ou como você quer. Você só consegue terceirizar, e olha que isso é errado de falar, mas vamos usar esse termo para ficar mais de fácil acesso. Você só pode passar para uma outra pessoa em casos muito específicos e só depois que o juiz analisar e ver que aquela pessoa ali, olha, ele de fato não tem condição de pagar a pensão. Aí você foca em outras pessoas, que pode ser os avós, até o irmão do pai pode ter que pagar, você sabia?
Gente, os avós eu já até escutei por alto, mas eu não sabia como que fazia. Agora, irmão do pai, para mim é novidade. Uma pessoa que seja parente direto, ele pode ter que colaborar, se for o caso, sabe? Porque o direito de família, de novo, ele tenta sempre prezar na proteção do menor, daquele que a gente sabe que não tem condição. E é por isso que também idosos conseguem pedir essa pensão aí para termos de proteção, porque idosinho não tem como. Você vai fazer o quê? Vai botar ele para trabalhar? A pessoa, coitada. Tipo, são os dois pontos da moeda. A pessoa mais velha e a criança. Quando preciso, a pessoa que tem condições vai ser aquela que vai custear. Mas no caso do idoso, geralmente solicita para quem? Para os filhos? Sim. O idoso solicita para os filhos. Isso aí. Inclusive, na verdade, se os seus pais, mesmo se não forem idosos, mas estiverem passando por uma situação de extrema necessidade, eles podem te pedir pensão, assim como seus irmãos. Se eles tiverem, qualquer pessoa que esteja precisando, incapacitada de prover o seu próprio sustento em um dado momento, ele pode pedir pensão para as pessoas ao redor dele que tenham essa condição. Essa para mim é novidade. Para mim, o idoso iria só tentar algum auxílio junto ao INSS. Não que ele poderia solicitar pensão para os filhos, no caso. Às vezes, por exemplo, a ajuda que o governo dá, vamos supor aí, a pensão que ele recebe, não é suficiente para garantir a sobrevivência dele. Vamos supor aí que ele tenha remédios, que ele tenha tratamentos, que ele tenha aluguel, cuidador, alguma coisa assim. Tem muito idoso, por exemplo, que não consegue mais ir no banheiro, precisa de cuidado para higiene, comida. E o dinheiro que ele tem, ele não consegue se sustentar, mesmo com vamos supor, com a aposentadoria que ele recebe. Essas pessoas têm essa possibilidade de pedir pensão para as pessoas mais jovens da família dele que tenham condições de pagar, até o momento em que essa pessoa não precise. O que vai ser muito difícil, né? Então, uma pessoa idosa, ela não vai ter como obter outra renda, geralmente. Não, é muito louco, assim, sabe? Existem casos que você não precisa disso. Por exemplo, vamos supor aí, o pai que abandonou o filho, nunca pagou pensão, nunca se importou com ele, tem zero contato, tudo. E aí, de repente, chega 30 anos depois pedindo pensão. Aí você pode justificar, olha, essa pessoa não tem contato comigo, ela não assumiu a minha filiação, ela não foi minha família, então por que eu teria que pagar? Aí você consegue justificar com esse meio pródigo, tipo tentativa de assassinato, algumas justificativas aí que cortam totalmente o laço parental e familiar. Aí você não tem direito a pedir a pensão, mas fora isso, as pessoas podem sim e devem pedir sim. Ninguém é obrigado a passar aí por necessidade, podendo, sabe, obter ajuda. E até pegando o gancho desse que você botou, às vezes, 30 anos, a pessoa até esquece. Uma das dúvidas também que a gente recebeu é se pode pedir retroativo, né? Tipo, fiquei 6 anos, minha filha... o pai nunca pagou. Posso pedir esses 6 anos para trás? Não pode. É por isso que quando uma pessoa entra em contato com a gente para pedir um auxílio jurídico, a nossa primeira recomendação é justamente essa. Entra exatamente com a ação o mais rápido possível. Porque a partir do momento em que você entra com a ação em diante, até o juiz julgar, até o juiz conceder, você recebe o retroativo daquele momento. Mas tudo que ficou para trás já era. Porque é algo como se você tivesse abrindo mão, sabe? Você não se importou com aquilo, então não te fez falta. Mesmo que tenha te feito falta, você não pode pedir com anterioridade. Então, é importante entrar com a ação para ter essa garantia também. Entendi. Então é igual com recursos humanos, né, gente? Só mediante
Só mediante a decisão do juiz. A decisão do juiz que pode tomar qualquer iniciativa jurídica, né? Solicitar. E, gente, uma coisa que também é importante a gente dizer aqui, que não é porque o juiz condenou ele na pensão que a empresa, por exemplo, o setor da Lívia, automaticamente vai saber sobre isso. As audiências de família, em regra, correm em segredo de justiça, então nem é publicizado isso. Aí o que acontece? Você tem que pegar a decisão do juiz e aí levar na empresa, não é, Lívia? Sim, geralmente os funcionários encaminham, na verdade, advogado, né? Encaminha a decisão do juiz para o setor de recursos humanos. Porque realmente, se a gente for esperar o juiz emitir o mandato, correio entregar, vai passar aí uns 2, 3 meses, né, da decisão do juiz. Então muitas vezes, legal, sim, vai pelo advogado do funcionário, com a decisão do juiz. Eu já vi as situações em que é o advogado da parte autora que entra em contato com a empresa, porque o interesse maior é deles. Então, é uma coisa muito simples, gente. É só você encaminhar um e-mail. Sim, anexa a decisão e pronto, já está respaldado, né? Tanto exatamente. Você quanto, como eu já disse lá atrás, a empresa também. Depende desse papel até para saber quanto vai descontar e repassar esse valor. Aproveitando o embalo aí sobre valor, vamos dizer assim, um ponto agora que é um pouquinho importante. Você acha que a pessoa pode pagar mais? Você acha que o valor que você recebe é ruim? Ou você acha que o valor que você paga está acima do que você deveria pagar? Porque você teve outro filho, você tem outra família, você está tendo outros gastos, então você quer rever. Você não pode arbitrariamente aumentar ou diminuir aí a sua pensão. Você tem que ir no juízo e conversar, propor uma nova ação que vai rever os valores. Aí o juiz vai analisar a sua possibilidade e as suas ideias, o que você quer, e vai ouvir a outra parte para chegar num consenso comum de não, esse valor tá ok, não, esse valor tá baixo, não, esse valor tá acima. Só que, foca nisso aqui que é importante. Quando você entra com essa revisão, você corre um risco. O risco de conseguir o que você não quer. Se você entrou para diminuir, você pode aumentar. E se você entrou para aumentar, você pode diminuir. O juiz é a métrica de escolha. Então, é um risco que você tem que calcular bem. Às vezes, o advogado que é ação, porque ganha com a ação. E aí você acaba não analisando os riscos. Já pensou na situação? Não, e às vezes ele nem coloca, né, o risco para o cliente. Só embala, vamos fazer, vamos. E o cliente cai no papo e se ferra. Não, e acontece assim, como eu vivo dizendo, a Lívia odeia, mas eu falo, é raro, mas acontece muito, sabe? O tempo inteiro. Ai, tá louco. Não, eu já vi uma situação também de pessoas que escondem quanto ganha, sabe? Tipo, aí não faz contrato de trabalho, faz tudo autônomo, sabe? Para não ter carteira de trabalho, para o juiz não ter métrica. Comprovação de renda. Gente, isso é a maior lorota. Hoje em dia, você consegue saber quanto a pessoa gasta, assim, sabe? Você manda aviso para os bancos, sabe? Para banco e tal. E aí os bancos mandam todas as suas movimentações, sabe? Então, tipo, de que adianta? Print em festa, carro, viagem, saída, tudo isso é prova que o juiz vai olhar aqui e falar: pera, esse cara recebe aqui R$1.200, mas ele sai todo fim de semana, ele tem um carro, ele tem uma moto, ele tem isso, ele faz aquilo ali. Não condiz. E aí o que acontece? Corre o risco do juiz imaginar que a sua renda é muito acima da renda que você de fato tem, sabe? E aí pode ser um tiro no pé. É o que a gente fala, né, gente? É bom senso, né, na hora de pedir a pensão. Né? E porque até que eu digo isso também, vida real.
Eu conheço uma pessoa que essa de fato, gente, ela recebe em contra-cheque, se eu não me engano, entre R$ 1.500, R$ 1.600. E agora tô nesse processo de separação. E a outra parte simplesmente está pedindo uma pensão de quase R$ 8.000. Nossa. Então, gente, vamos ter bom senso também no que está solicitando. Porque eu fico imaginando, quando o juiz pegar essa ação para ele julgar, eu já ia falar, gente, essa mulher é louca. O que ela tá querendo? Já tá comprovado. Né? Tanto pelo contra-cheque, movimentação bancária, como você disse. Não tem condições de pagar 7 mil de pensão. E eu nem sei se existe pensão de 7 mil reais. Deve ter para esses. Não, deve ter para esses artistas, né? Para quem ganha muito dinheiro. Sabe qual é o problema? Agora, para meros mortais igual a gente, essa aí é para poucos, hein? Talvez se a Cássia estiver assistindo a gente, ela vai entender essa referência. Não rola. Não, tipo assim, sabe qual é o problema? Às vezes, quando a pessoa se separa, ela cria um mundo imaginário na cabeça. Muitas vezes, a separação decorre de um motivo específico. Seja uma traição, seja uma briga, seja a gota d'água que vaza todo o copo ali. Então, no geral, as pessoas estão com ânimo extremamente exaltadas, sabe, naquela separação. E aí o que acontece? Acontece isso. A pessoa cria um imaginário, assim, não, ele é bilionário, ele é rico, eu vou tirar o máximo que puder. Só que ela tem que pensar sobre a realidade. Por exemplo, o juiz que vai olhar isso, ele vai pensar: nossa, essa mulher tá pedindo aí um pouquinho demais. Então, será que ela não tá exagerando também em outras coisas? E isso é muito complicado, porque acaba prejudicando a pessoa. Me admira muito sobre o advogado vislumbrar isso, ver isso e não conversar com a sua cliente. Olha, a Cássia falou ali, ó, só se for a pensão do Neymar. O Neymar paga uma pensão bem forte, inclusive. Deve ser. Não, é insano. Aí você pega aí, por exemplo, aí vamos pegar um exemplo aí. O Wesley Safadão. Você sabia que ele não paga pensão? Ele atrasa a pensão dos filhos, ó, muito. Mas então condiz com o nome, né? Não. E tipo assim, por quê? Porque não foi judicial, eles fizeram um acordo ali e tal. E aí essa mulher faz o quê? Qual é a garantia? Então, gente, a garantia, se ela estivesse ali, aí agora ela já entrou com a ação e tal, pra, tipo, tudo oficializar. Porque como ele arrumou uma outra família, a prioridade dele virou outra, entendeu? Não era mais sobre aquela família anterior. A gente vê pra frente, sabe? E é uma política, infelizmente, é uma sociedade, vou agora generalizar um pouco, mas a sociedade ela é muito machista. Ela é sobre, principalmente, o homem e o quanto a mulher é obrigada a ficar parada aqui, nesse ponto, mantendo aquela família que aquele homem já abandonou e seguiu pra frente, enquanto ele recomeça num outro ponto lá na frente, sem carregar o peso de nada daqui de trás. Mas a mulher não tem essa opção. Vê uma mulher aí que abandona o filho aí lá, quer ver se o pessoal não tá ali tacando pedra na rua. E o homem verdade. Não. Ele tá sempre fazendo isso. É muito complicado. É normalizado, né? Parece. Não, é muito. É institucionalizado mesmo o fato de que a mulher é obrigada. O homem, quando ele faz o mínimo, tá todo mundo dando um biscoitinho pro cara, sabe? Tipo, não... Que homem, olha, ele leva a criança para passear, ele cuida, ele troca uma fralda, gente, menos. Ele fez o mínimo e a gente tá aplaudindo demais, porque o mínimo já não é o normal, a gente já tá acostumado a nada. Exatamente, assim, fazer até uma analogia aqui, né, igual quando a pessoa para você na faixa de pedestre, você atravessa agradecendo, né? Obrigado. Mas aquilo era obrigação dele parar na faixa de pedestre de acordo com a lei. E
para você seguir. Né? Mas Era não é mínimo, o que acontece. Né? É o mínimo que tem que acontecer e a gente está agradecendo exatamente pela pessoa fazer o mínimo e seguir a lei. Não, é muito É louco. complicado. Às vezes eu vejo assim, sabe, umas coisas absurdas. Tipo, por exemplo, a mãe que volta a namorar e aí tem filhos pequenos. Cara, o pessoal cai em cima, sabe? Tipo, eu não sei você, mas eu li até essa semana que tinha uma menina que tava no Twitter, virou até uma trend, que ela tava falando sobre toda entrevista de emprego que ela faz, eles perguntam se ela tem planos de ter criança a curto prazo ou se ela tem criança. E se tem criança, se tem alguém que vai cuidar dessa criança. Você faz isso nas suas entrevistas? O homem não tem isso, sabe? É verdade. Não, e eu vou te dizer que é exatamente o que você falou, já é cultural até o recrutador perguntar para a mulher se ela tem filho ou não. E eu não vou ser hipócrita, eu pergunto. Não que isso vai ser um critério de eliminação. Mas a gente precisa. Sim, e até a gente precisa saber exatamente, se a gente contratar aquela pessoa, a gente tem que ter a sensibilidade de saber que em alguns momentos ela poderá se ausentar por causa dos filhos. Isso acontece, mas não como critério. Mas, infelizmente, muitas pessoas usam como critério de eliminação, né? Inclusive, eu até vi uma hoje, que foi engraçado. Que a pessoa mandou, você tem... Se seu filho ficar doente, com quem você vai deixar? Ou quem vai cuidar? A pessoa, quem vai cuidar é o médico, porque eu não posso. Assim, não, mas ironizando, mas é exatamente isso. Não, é o óbvio, assim, sabe? E aí é muito, muito, muito complicado, porque no fim das contas, a sociedade cobra muito mais da mulher do que do homem. E aí, hoje em dia, eu acredito muito nisso. Os paradigmas estão mudando bastante. Temos homens hoje em dia que eles têm uma consciência muito melhor, tanto em serviços domésticos. Eu vejo com você mesmo, o seu marido. Vocês têm essa coisa. O seu marido te ajuda a arrumar a casa, ele faz a comida. Tem toda essa troca que as pessoas fazem. E eu acho isso maravilhoso. Era algo que era inimaginável. Por exemplo, meu pai, até hoje, ele não faz as coisas, ele não arruma a casa. A mulher tem que fazer A, B, C ou D. Eu vi seu dedo. Gente, sorry. A mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo. É cobrado dela. Então a gente vê hoje em dia que as coisas estão mudando. Lentamente, sim, mas algo já se andou. E a gente vê isso com a criação dos filhos. É muito complicado porque o homem não... Eu não tô te ouvindo. Voltou, é porque agora voltou. Tipo, o que eu quero dizer é no sentido de a mulher, quando ela vira mãe, é um cargo eterno, assim. Não existe um meio em que ela não seja mãe. Agora, um pai, ele consegue claramente ser um homem que não carrega a paternidade com ele. A mulher, não. A mãe não tem escolha, essa é a verdade. Você pariu, você vai ter... E aí, se você não cuida, aí começa aquelas... Como é que é? Aquelas maravilhosas frases do... Ué, deu por quê? Abriu as pernas por quê? Engravidou por quê? Ela sabia o risco. Mas o pai também tava ali. Né? Ninguém faz sozinho, foi como a gente já disse. Não, é muito complicado. E aí você pega aí a nossa população, que ainda tem uma cultura muito grande de ter 1 milhão de filhos. Que filho vai prender um homem? Não prende, spoiler. Não dá. E aí você chega aí e você tem toda essa situação. A gente tem crianças aí que não tem modelo de pai e que vão ser adultos que acham que é normal a mulher ser responsável de tudo. E, enfim, é um ciclo muito complicado que a gente tem que interromper. E a pensão é pelo menos fazer a pessoa botar a mão na consciência e ter uma noção de que
Então, né? Vai custar, ó, o que eu tô fazendo aqui, no mínimo vai doer no bolso. Tá bom, gente. Não, eu adoro que, tipo, a bateria do meu celular tá acabando assim já. E, inclusive, a gente já vai fazer 1 hora de live. Eu acho que já tá bom, né, amiga? Assim. Não sei. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Aproveita o embalo aí, ó. É porque lá também aparece um pouco atrasado, né, pra quem tá assistindo. Sim. Pra gente vai bem mais rápido. É verdade. Então, gente, se tiver, mande, que senão a gente vai encerrar nossa live, já que a bateria tá acabando. Nossa, foi mais fácil do que eu achei que seria fazer live. Foi a nossa primeira live, gente. Então, tipo... Dá um desconto. Eu não sei se dá pra salvar a live. Se der pra salvar, salva ali. Também não sei. A gente descobre. A gente descobre quando acabar. Bateu agora 1 hora, certinho. Ó. Que chique. Falemos e hablemos. Bem, acho que não tem. Você já teria dado tempo da pessoa digitar alguma coisa, né? Eu também acho que não tem. Mas foi divertido, achei divertido fazer a live. Inclusive com esse fundo estelar aqui meu, eu adorei. Achei o máximo. Então, gente, vai ser isso por hoje, a nossa live. A gente vai encerrar, né? Até por forças maiores. Peçam pensão. A moral dessa live é: vai na defensoria ou procura um advogado e pede pensão. Pede pensão. Exatamente. Corre atrás do direito do seu filho. Isso! Não é sobre você, é o direito do seu filho. Não, a pensão não diz respeito a você, é sobre o seu filho. E o filho da outra pessoa, no caso. Então, gente, até a próxima live. Viu? E não se esqueça de acompanhar a gente no YouTube também com os vídeos. É isso. Tem os vídeos ótimos lá. O de Round 6 tá muito divertido. Tá, muito bom. Ó, a Cássia mandou um recadinho, ó. Parabéns, meninas. Estou curtindo muito o conteúdo que estão trazendo pra nós. Obrigada, Cássia. Ai, adoro. Saudades dela. É sobre isso, gente. Beijo, Cassita. Até Beijo, a próxima. gente. Tchau, tchau. Até. Tchau.